Ferreira. Oi amigos, eu sou a Amanda e hoje a gente está com o nosso especial de Natal, com uma convidada muito especial. A gente está muito feliz com a presença dela aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito bacana e muito enriquecedora pra gente. Então vamos apresentar quem que é? Vamos lá. Vamos lá? 3, 2, 1, Inês! Oi galera, aqui é a Inês, estou muito feliz de estar aqui, amo essa juventude e falei, por causa delas é que eu estou aqui, hein gente? E vamos lá, tomara que seja muito legal esse momento, tenho certeza. Obrigada. Já está sendo. Ela estava comentando com a gente aqui, pessoal, que antes aqui nos bastidores, antes da gente iniciar a gravação, que ela aceitou de fato o convite por nossa causa. Olha que responsabilidade. Olha essa responsabilidade. Mas vai dar tudo certo, vai ser tranquilo, né? Vai dar tudo certo. Inês, vamos começar então aqui o nosso bate-papo. E aí eu queria fazer uma primeira pergunta para você. Como que foi o seu início na igreja? Conta pra gente um pouco dessa trajetória, assim. Como que de fato você iniciou? Como você veio parar aqui? Na verdade, a minha família católica, apostólica, romana, né? Uma família de 9 irmãos. Eu sou a caçula das mulheres, então eu sou a oitava. Oitava na pele. Eu sou a oitava. E sempre muito católica, minha família. Meu pai tinha sido irmão franciscano, então ele sempre nos ensinou demais sobre a religião, sempre nos trouxe dentro da religião, dentro da igreja católica, apostólica, romana. Então, fica mais fácil, né? Essa vivência, o meu começo foi assim, e eu sempre, desde então, sempre fui, né? Praticante, sempre me dediquei porque gostava demais de ver meu pai, toda a participação dele dentro da igreja. Minha mãe um pouco menos, porque tinha só esses 9 filhos para cuidar. Só? Né? E a minha avó que morava conosco também. E então, meu começo foi assim. Nossa, e você tinha essa prática assim de ir na igreja com seus pais, com seus irmãos? Sim, como disse até ontem à noite o padre Mauro, na homilia dele, tinha roupa de missa, né? Então nós tínhamos a roupa de missa, eu usava bota, então eu tinha a minha bota de missa, então tinha que ir bem branquinha, né? Bota branca, bem branquinha, bem bonitinha, e sempre na minha casa, primeiro a missa, depois ia para casa para fazer a massa do macarrão, para fazer o macarrão, para fazer o molho do macarrão, família de italianos, e aí sim que preparava o almoço de domingo. Então, a mamãe falava que o pessoal da igreja já sabia qual era o banco que a nossa família ocupava, né? Que legal. Já deixava até aquele banco ninguém nem sentava, porque a gente já chegava, sentava todo mundo naquele banco. E, lógico, depois passou para ser 2, né? Porque vai crescendo e você vai ocupando mais espaço, né? E, então, sempre foi assim, a gente sempre foi à missa. Eu acho que eu consigo contar nos meus dedos, e talvez vai sobrar dedos da mão, os dias dos domingos da minha vida que eu perdi. Eu procurei nunca perder o domingo, a missa do domingo. Era uma coisa que eu sempre amei, esperava por isso, né? E como meus pais cultuavam muito isso, era sagrado, sempre foi sagrado. Então... Sempre faz parte, né, da rotina? Faz parte do meu eu, da minha pessoa. Poxa, que bacana. Que legal. E até hoje, assim, até hoje pra você, domingo é um dia sagrado de estar na missa. Com certeza. Não existe muito isso. Bom, eu fui no sábado à tarde na missa, vale pro domingo. Então, domingo eu não vou. Só se for realmente uma necessidade extrema, que eu acho que deve ter sido raras vezes. 4, 5 vezes na minha vida. Acho que nem isso, que eu fiz isso. Eu vou no sábado porque no domingo não vou conseguir, não. E quem me conhece sabe, é primeiro a missa, depois o resto. Não vai dar de jeito nenhum para ir de manhã. Ok, à noite eu vou.
E mesmo quando você não tá aqui em São Paulo, por exemplo, você tá sim. viajando em algum lugar e fala, hoje não vou porque vou estar na praia, vou estar, sei lá. Com certeza. Nós já temos. O Enio já ficou igual. Ele, graças a Deus, também concorda, né? A gente chega num lugar que a gente vai viajar, a gente pergunta no hotel, pergunta na casa que a gente está alugando, tem igreja próxima? Ou agora é mais fácil a gente olhar na internet até, né? Sim. Mas chega, já pergunta, tem igreja próxima? Então a gente já arruma um jeito de fazer uma caminhada ou de olhar na internet e ver os horários de missa e já se programar. Então a gente foi agora, no último feriado Nossa Senhora Aparecida, fomos para Monte Verde. Então, na pousada eu perguntei para a moça, tem igreja aqui perto? Porque eu não tinha conseguido ver na internet. Aí ela falou, tem a de São Francisco, né? Percebi que talvez ela não é católica, mas prontamente ela falou, tem a de São Francisco. É perto daqui, dá para ir caminhando? Ela falou, dá para ir caminhando, mas é melhor ir de carro, porque vocês vão levar de carro uns 10 minutos. Tá bom. E falei, beleza. Ela falou para nós como ia. Na primeira saída que a gente fez de carro, que a gente faz muita caminhada daí, né? Primeira saída que a gente fez de carro, a gente foi procurar a igreja, achamos a igreja, estava aberta, estacionamos, entramos, fizemos nossas orações, fomos olhar no quadro de avisos os horários. Então, o que a gente faz? Tinha missa às 8, missa às 11 e missa às 19. Nós iríamos voltar para São Paulo depois do café da manhã, né? Que a pousada, a saída acho que era meio-dia, acho que era isso. Enfim, nós já na hora, um olhou para o outro, bom, melhor vai ser missa das 8, né? A gente avisa a pousada que nós vamos tomar café da manhã depois das 9, porque o nosso horário era 8h30. Ela pôs horários nos cafés da manhã por causa do Covid, e todos os hóspedes gostaram, então ela disse que estava fazendo assim. E o nosso horário era 8h30. Eu falei, não, a gente fala com ela que a gente vai chegar depois das 9 por causa da missa. Mas depois das 11 ia ficar apertado para a gente pegar a estrada, né? Sim. E 19 a gente já estaria em São Paulo, com a graça de Deus. Então, já nos programamos, avisamos ela. Ela falou, não tem problema nenhum. Eu falei, eu acho que umas 9h15 a gente vai estar aqui, não sei quanto dura a missa. Enfim, então a gente faz assim. É uma prática de vocês. Não, sem Deus não tem graça, não tem passeio. E é engraçado que eu ia até comentar, né? Como que foi você colocar essa sua rotina dentro do casamento, né? Então, assim, já era uma prática sua de família, né? De assim, cara, todo domingo eu vou à missa, é sagrado pra mim. Quando você entrou, né, com ele aí, você comentou, como que era isso? Isso pra ele também já era uma realidade? Foi muito tranquilo? Ou foi trabalhado, né? Ou foi o combinado? Então, o Enio é católico, apostólico romano, né? E ele veio para São Paulo porque ele se formou na aeronáutica, em Guaratinguetá, e ele, lógico, queria ir para o Rio Grande do Sul, que é a terra natal dele, né? Mas não tinha mais vaga. Então ele escolheu São Paulo, que seria a cidade, das opções que ele tinha, mais perto para ele viajar para o Sul, ver família. Então, chegando aqui na aeronáutica em São Paulo, ele veio no Parque da Aeronáutica. Aí ele foi procurar uma igreja para ir à missa. Então, ele foi em Santana, que era a que eu participava, né? Chegando lá, ele perguntou se tinha grupo de jovens para ter amigos, ter pessoas, ter amizade, né? E começar a viver em São Paulo, né? Criar laços, né? E aí ali a gente se conheceu. Então a gente se conheceu na igreja. Ai, que demais! No grupo de jovens, entendeu? E aí ele começou a frequentar a minha casa e realmente meu pai gostava muito dele. Que meu pai tinha umas coisas assim, né? Tinha um pouco de ciúme. Mas com o Enio não, né? Porque o Enio era da aeronáutica, meu pai amava e fazia um trabalho lá dentro da aeronáutica, de representante farmacêutico, meu pai fazia. Então meu pai conhecia tudo, o parque de material, então ele achou o máximo que o Enio era de lá.
né? Gostou que o Enio era militar, enfim. E o Enio pegou um laço muito forte com meu pai, sabe? Pena que conviveram poucos anos, pouca coisa, né? Meu pai faleceu em 81. Eu conheci o Enio em 78. Então foi Final pouco tempo. Então foi muito pouco tempo, mas foi assim. Mas foi significativo, né? Pro Enio foi. Ele tinha uma imagem muito ruim de pai, né? E aí ele conheceu um paizão, né? E como meu pai gostava muito dele, então eles se afeiçoaram demais. Então o Enio já entendeu qual era a rotina da vida da Inês. Mas vocês já namoravam? Quando que vocês começaram a namorar? Foi nesse período já de 3 anos que eles se conheceram ou foi depois? Não, a gente já começou. Quando o Enio frequentou minha casa, a gente já estava namorando. Já estava namorando mesmo. Já estava namorando. E então, ele começou a ver toda aquela rotina, né? Aquela rotina de família, né? Lá em casa a gente sempre foi muito família. Então, unia a mesa, porque família todos têm que sentar na mesma mesa. Todos né? juntos. Então, são valores que você vai trazendo, né? A mesa tem que ter toalha, não pode ter jogo americano. Hoje eu curto jogo americano, mas meu Deus, com meu pai era toalha. E o macarrão feito em casa, molho feito em casa, de tomate. Então, é lógico que ele foi cativado por tudo aquilo. Sim. Entendeu? E tanto que quando a gente foi para casar, o Enio fez questão de passar de irmão por irmão. Porque ele queria me pedir em casamento de irmão por irmão. Só que quase todos eram casados, né? Só tinha o meu irmão mais novo solteiro. Então marcou na casa de cada irmão, a gente foi, ele conversou. Que legal. Falou, ele fez questão de fazer isso. Muito Nós casamos em 84. E o Enio passou, fez questão de tudo isso. E ele sempre fala, né, como é importante esse lance de família. E ele já algumas vezes, em festa nossa de família, ele fez questão de falar, o Enio não é de falar muito, né? Ele fez questão de falar, de agradecer a família, de agradecer essa prática que a gente tem de união e de um pelo outro. Então, ficou, ele sabia que o jeito de ser da Inês era esse. Ou seja, ficou mais, entendeu? mais fácil de adaptar então, isso. Mas eu acho que né? ela trouxe uma palavra muito forte e que eu me vejo nessa situação, né? Porque eu conheci o Lucas aqui, na porta da igreja. Mas quando você tem um valor muito forte, aquela pessoa sabe que aquilo é um valor para você. Sim. Então aquilo não vai mudar. Então a gente também se conheceu aqui na porta, na missa de domingo. Então assim, eu não abro mão da missa. É uma missa que eu consigo vir com mais tranquilidade. Às vezes durante a semana, ultimamente eu tenho até vindo mais vezes, alguns dias, mas é uma missa que eu não abro mão. Se eu não vier de manhã, eu venho à noite. Se eu não vier às 11, eu venho às 8. Então a gente dá um jeito. Se eu tiver vindo, teve uma vez, ano passado, a gente foi para um casamento e a gente não ia chegar a tempo das 11. A gente ligou e veio os dois no carro, vendo no celular. Ainda estava no final da pandemia ali, né? A gente veio vendo a transmissão do celular, os dois no carro, de lá até São Paulo. Aí na semana passada também tivemos um compromisso na hora do almoço, 7 horas estávamos aqui. E aí eu acho que é isso, é um princípio que a pessoa começa a te conhecer e fala assim, não, é isso. E para ele também tinha essa questão, igual a Inês falou. Então a pessoa acaba, vamos juntos, né? Sim. E vamos juntos e vamos ver, às vezes não dá pra vir aqui, vamos em outro lugar, vamos em outro, vamos em tal horário. E eu acho isso muito legal, cria um laço também muito forte dentro da religião e do relacionamento, né? Com certeza. É muito importante. Faz a diferença. Faz toda a diferença. Toda Na pandemia, diferença. a gente preparava até a mesinha de centro, lá de casa, acendia velas, a gente se preparava para tudo, sentava arrumadinhos e participávamos juntos, assistíamos juntos a missa pelo YouTube, mas não perdemos, entendeu? E fazia tudo dentro do nosso costume. Que legal. Do que para nós é vital, entendeu? Tem que ter. Então já teve vezes da gente chegar no sul
né? E a minha sogra mesmo fala assim, a missa de quarta-feira, ela é ótima, ela é de cura, o Padre Adilson faz assim, faz assado, e é muito legal. Beleza, vamos na missa de quarta-feira do Padre Adilson, que é de cura, né? Mas e de domingo, que hora que é? Mas tu acha que tu precisa ir também? Não, eu tenho certeza, preciso. Sim. Faz parte da minha vida, né? O dia sagrado, o dia consagrado a Deus. Sim. E, gente, se a gente não estiver aberto a esses princípios, o resto não tem valor, né? Para mim não tem valor. Perfeito, Inês, perfeito. E agora, assim, eu até ainda dentro desse universo que a gente está comentando, eu queria trazer um ponto, né? Quem te conhece sabe que você é muito ativa dentro da igreja, né? Não só nessa questão da missa, mas você tem outras frentes dentro da igreja, né? Que você atua. Como que foi para você esse estalo, assim, de... Lógico, tem essa questão da criação, né? De ir à missa, de domingo ser um dia sagrado e de fato isso ser uma prioridade. Mas como foi para você o estalo de falar assim, agora eu quero estar à frente de mais projetos dentro da igreja, eu quero estar mais ativa. Como que foi para você isso? Você lembra? Consegue contar pra gente um pouquinho? Olha, eu acho que é um pouco inverso. Não é você falar assim, eu quero estar mais à frente. As coisas vão vindo, vão acrescentando, sabe? Igual no seu trabalho, você foi contratada só para uma coisa. Aí eles veem que você consegue dar mais, o que eles precisam mais de você, eles te propõem. Aí é aquilo que você gosta, você vai aceitando mais, né? E é mais ou menos isso. Eu sempre fui ativa dentro da igreja. E uma coisa que é muito comum em mim, eu sou muito curiosa, no bom sentido. Eu quero sempre saber mais. E eu acho que vocês que já trabalharam comigo sabem que eu gosto do porquê das coisas. Eu não gosto que fale assim, você tem que ir na missa. Eu gosto de, me diga por que eu tenho que ir na missa, né? Me explica a razão, me dá razões. Eu sou tudo assim, entendeu? Às vezes até uma receita que eu vou fazer. Então você tem que deixar de molho o bacalhau por meia hora. Por que meia hora? Né? Aí me dá as razões. Eu sou assim, né? E então, com relação à igreja, eu sempre quis mais. Meu pai lia muito. Meu pai manjava muito. E ele tinha muitos livros, e como ele via que eu gostava, ele comprava mais livros. E eu tinha tempo, lia pra caramba. Hoje eu leio bem menos do que eu lia. Eu lia muito. E tinha alguns casais que acompanhavam também a minha vida dentro da igreja, que me incentivavam. Então, às vezes tinha um curso, tinha uma proposta de um curso para ser feito, eu não tinha grana. E aí eles vinham e falavam assim, eu vi que você quer ir, eu pago o seu curso. Nossa. Me pagavam, entendeu? Então, assim, e viam que eu gostava e, é lógico, o que você sabe? Que aquela pessoa se atualizou no projeto que a igreja lançou, Ver, Julgar e Agir. Poxa, ela pôde ir em todas as reuniões da arquidiocese. Nossa, essa jovem tá. Então vamos trazer ela e vamos pedir ajuda. Então acontecia isso, entendeu? Com relação à liturgia, eu lembro que não tinha missa dos jovens. Por que não tem missa dos jovens? Eu comecei a questionar. Fiz o crisma. O meu crisma foi o estudo da Bíblia inteirinha. Nossa. O meu crisma foi esse. Nós sentávamos com a nossa catequista e vocês leram os capítulos que passei, os versículos, o que você ressalta, o que você aprendeu, a Bíblia inteira. Esse foi o meu crisma. Quando eu fui crismada, eu entendi que eu tinha que ser apóstola, não é isso? Sim. Que eu tenho que viver, tenho que testemunhar, o Espírito Santo tem que agir. Tá, então vamos lá. Comecei, por que não tem missa? Que o jovem pode fazer uma leitura? Que o jovem pode tocar um violão? Porque o jovem não assume. O jovem vem uma vez, falta duas. Porque o jovem não é disciplinado, porque não. Aí eu falei, o que tem que fazer para poder fazer uma leitura na missa? Tem que vir na reunião todo sábado de tarde, 3 horas. Você vem? Venho.
Venho. E fui, e levei o meu amigo Tadeu. Aí, e o Tadeu gostou também. E aí nós começamos a ter a possibilidade de fazer leitura. Então, a coisa foi crescendo, entendeu? Aí eles descobriram que eu tinha feito 2 cursos sobre liturgia. Que a PUC tinha me dado abertura e tinha me dado bolsa. Aí, é verdade que você fez esses cursos? Assim, é verdade. Ah, então você vai passar coisa pra gente. Tá Você bom. tinha quantos anos, mais ou menos, você lembra? Essa brincadeira? É. Uns 17 anos. Ah. 17 para 18. Foi. Aí, então a coisa foi. Daí me colocaram na coordenação da liturgia. Entendeu? A responsa. Só que assim, eu estava no grupo de jovens. No grupo de jovens, a gente era muito ativo. Então a gente fazia muitas campanhas pelos pobres, pelos carentes. Então eu sempre fui maluca. Eu ficava sabendo assim, ó. Eu lembro tão bem, a irmã Bernadette, que era da nossa comunidade, ela falou da situação da juventude na Vila Penteado, das crianças na Vila Penteado, que não tinham, na época, o conguinha vermelho, porque hoje dá uniforme para as crianças e material escolar. Não dava nada disso, o governo não dava nada disso. E que não tinha roupa para as crianças, não tinha material escolar. E naquela época, todo mundo lia jornal. E se vendia jornal, e se vendia garrafa. Existia o retornável e o não retornável. E a gente podia conseguir muito dinheiro com jornal, com garrafa. Eu bolei uma circular. A irmã me falou tudo que as crianças precisavam. Eu bolei uma circular. Se você puder ajudar com alguma coisa, ou se você der o que você tiver na sua casa de jornal e garrafa, a gente vai transformar isso em dinheiro e transformar em material escolar e transformar em roupa para as crianças. Resumo da ópera. A gente combinou, nosso grupo da juventude, fomos de casa em casa, o bairro de Santana inteirinho. Até uma pessoa reclamou comigo porque a gente foi na Paderewski e disse que a Paderewski não pertencia a gente. Eu falei, olha, eles que estão lá na igreja que permitiram a gente chegar na casa deles. Então tinha essas coisas, sabe? Não faço, mas tenho raiva de quem faz, não é? As outras paróquias, entendeu? Sim. Resumo, a nossa salinha era muito grande, a nossa salinha a gente falava salinha da juventude. Era muito grande. Então, eu acho que dá o tamanho deste salão. Para nós era grande, era um pouco talvez mais larga. Ficou lotada de jornal e garrafa. Nossa. Aí teve muita gente interessada em comprar esse jornal. Eu nem lembro o que é que eles faziam com esse jornal, nem com essa garrafa. Enfim, veio a Gazeta da Zona Norte, tirou foto. Veio a Folha de São Paulo, tirou foto. Foi uma divulgação fantástica. Aí a gente vendeu tudo aquilo, transformou em material escolar e roupa. Supriu toda a necessidade da Vila Penteado. Aí supriu toda a necessidade. Eu acho que primeiro foi da Santana, né? Daí da Vila Penteado. E eu lembro que foi para mais 2 comunidades carentes. Foi um sucesso. E o que aconteceu? Quando o pessoal viu nos jornais, começou a querer ajudar também. Então começou a vir mais caixa de lápis, mais caixas de caderno, caixas. Pela divulgação. Então eu falei para a irmã, é com a senhora agora. A parte de ganhar foi minha, agora a parte de distribuir e de saber as necessidades, eu não sei, eu não conheço. Sim. E gente, eu tinha, na época daí eu já estava, sabe, com uma Outras série de coisas, de escola, de tudo que vocês sabem, que toma muito tempo da gente, né? Sem dúvida. E eu ajudava muito minha mãe em casa também, né? Enfim, a gente vai sendo envolvido, o pessoal vai conhecendo, vai vendo que você tem garra e que você gosta e vai te chamando, entendeu? Então, aí é que foi, aí eu também dava crisma, né? Aí o pessoal, a gente casou,
O pessoal do curso de noivos, não, vocês têm que ajudar a gente no curso de noivos. E vai Entendeu? puxando, Aí a gente já não estava mais num grupo de jovens. A gente saiu do grupo de jovens quando foi casar. Então a gente falou, não, agora são outras prioridades. Então, o pessoal vai pedindo, você gosta, e se você pode, você vai ajudando. Sim. Como hoje, eu já cortei tantas coisas, né? Que eu acho até que você tem que dar espaço para os outros. Vocês sabem muito bem que eu fiz com isso com vocês. Você abriu as Sim. portas, mas eu outras falei, agora é pessoas vocês, vão né? chegando. Agora vocês aqui. Eu só Que ficava bom. ouvindo para ver se vocês não faziam besteira. Não Não era? era, com de certeza. O Diego, uma vez o Diego falou, você é a nossa... esqueci agora, que eu achei bonitinha a palavra dele. Realmente é isso, né? Você tem que abrir, você tá, Preparar. eu lembro de Dom Paulo, eu trabalhei alguns anos com Dom Paulo Arnes. Ele era muito amigo do meu pai. E ele fazia aniversário no mesmo dia que o Enio. Então meu pai se apaixonou mais ainda, porque meu pai era muito amigo de Dom Paulo. Que Dom Paulo, ele foi bispo em Santana, ele foi padre em Santana. Então ele tinha muita amizade com meu pai. Vivia na minha casa. E por um momento lá, né? Alguns anos. E Dom Paulo sempre dizia que a gente tem que dividir o que a gente conseguiu, os conhecimentos, tem que dividir e tem que deixar as pessoas voarem. Então você dá asas, né? Você passa o teu conhecimento para o outro, que o conhecimento faz você voar, né, gente? Sem dúvida. Você sai do chão, né? Se você tem um conhecimento, você pega amor, porque você só pega amor com quem você conhece. É verdade. É verdade. Então, essa paixão que vai nascendo na gente por Jesus Cristo, é porque você vai conhecendo, aí você quer saber mais. Eu sou assim, eu quero saber mais, eu quero ler mais. Eu acho que eu sei muito pouco. Eu vinha dirigindo pensando nisso. Ai, Jesus, eu queria tanto saber mais, ter mais tempo de ler mais. Queria ler mais, sabe? Ontem mesmo o padre Mauro me deu um livro, eu falei, padre, tem 2 na frente, porque eu vi que ele estava lendo o livro sobre José. Eu falei, padre, eu quero. E ele sabe, ele já me deu vários livros. Eu falei, padre, estou com 2, estou terminando um, tenho 2 na fila e depois vai entrar José. Então acho que eu vou te devolver daqui 1 mês e meio esse livro, né? Daqui 1 mês e meio, 2 meses no máximo, eu te devolvo esse livro, padre. Ele até falou, não, Inês, pode ficar com você passa para frente. Eu falei, não, eu dou para o senhor passa para frente. É livro dele, né? Sim. Mas é muito legal isso, né? E eu tenho essa necessidade em mim do dividir. Porque ele enfocava muito isso pra gente, sabe, Dom Paulo? Não guarde para você. Deus te deu a graça de fazer mais um curso, de ler mais um livro. Divide, né? Vai para frente. Deixa os outros também voarem. Eu acho isso muito importante. E assim, já disse isso para vocês algumas vezes, eu acredito, que as pessoas muitas vezes não são apaixonadas na nossa religião, na nossa igreja, porque não conhecem. Não buscam conhecimento. Vocês lembram quando a gente estava preparando os dias de formação de missa? Que eu insistia com vocês? Sim. Sobre os detalhes da missa? Se você conhecer os detalhes, o porquê de cada coisa, tem né? um significado. O porquê daquela gota d'água no vinho, uau! Você já se... Você vê aquilo com outros olhos, você né? fala, eu quero isso. Sim. Não é bem assim? Sim. Não é? Você está olhando um site de roupas. Você começa a ver roupa que você se identifica, você fala, eu quero isso para mim. E com a religião não é diferente, né? Você começa a conhecer, ou começa a entender o porquê, é tão maravilhoso que você fala, eu quero isso para mim. Então eu não consigo viver sem. Hoje eu não consigo viver sem a Eucaristia diária. Nossa, quando por algum motivo eu tenho que socorrer alguém, porque eu faço os atendimentos voluntários, então tudo bem, eu sei que ali eu estou sendo Eucaristia, entendeu? Aí o que eu faço? Eu chego em casa, vou no YouTube procurar uma missa que está gravada de algum lugar daquele dia. Para assistir. Para assistir. Imagina, acabei de ler um livro que o bispo perseguido, ele era ser bispo já,
perseguido, ficou numa prisão, ficou numa cela fechada, totalmente fechada. E o pessoal entendeu o que ele quis dizer. Ele falava, não esqueçam de me mandar meu remédio. Então o pessoal punha em vidrinhos o vinho e dizia que era o remédio dele, então deixavam entregar para ele. E o pão que ele recebia, muito raro, uma vez por semana só, ele guardava, e a migalha do pão na mão dele, com a gota do vinho, ele celebrava a Eucaristia. Nossa, na cela dele, diariamente. A paixão por Jesus. Sim. É a certeza da Eucaristia. Gente, mais do que isso, né, Inês? É forte, né? Então, forte. E eu fico pensando, essa semana mesmo, um dia quando eu saí da missa, agradecendo que eu tinha vindo à missa e estava com Jesus em mim, e eu pensando assim, por exemplo, para Monte Verde que eu fui, não tem missa todo dia. Por que eu fui olhar se tinha missa, né? Tinha terço dos homens na terça-feira à noite, não, na quinta-feira à noite, a Felipe Weiners, ele queria ir, porque ele é do terço dos homens, né? Tinha não sei o que na comunidade, mas missa, né? Ali teria no domingo e no sábado à noite. Então, assim, nós temos sacerdotes, nós temos Eucaristia, nós temos essa presença de Jesus que você passa aqui, a hora que for, você vai lá falar com ele está lá, e a gente deixa passar. A gente bobeia. Oportunidade, né? Se der eu vou, se puder, entendeu? Eu pensei, nossa, nós temos todo dia aqui, ai, meu Deus, nem sei se sou merecedora, mas nós temos ele todo dia. Acho meio estranho o pessoal falar assim, quando Jesus voltar. Ele está aqui, né? É que ele está aqui, como ele voltar, talvez de carne e osso, então, de novo, não sei. Mas ele está aqui, né? Ele vive. Deixa eu até pegar um parênteses, porque eu preciso compartilhar isso. E assim, quem conhece a Inês sabe que a gente já convive há muitos anos, né? A gente conhece já a Inês há muitos anos. E ela traz uma coisa que é muito forte, pelo menos para mim, que é essa questão da intimidade, né? Com Jesus Cristo, assim. E toda vez que ela falava pra gente, era algo muito, pelo menos pra mim, surreal, né? Como que você alcança essa intimidade? E ela até comentou aqui, que ela estava vindo pra cá, estava dirigindo e falou, ai, Jesus, eu queria ter mais oportunidade de conhecer mais. Então, esse diálogo que você tem, que faz com que você seja muito próxima dele, que você sinta a presença dele. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente, porque eu acho que deve ser muito enriquecedor pro pessoal de casa. Como que você busca essa intimidade através desse diálogo, da forma como você trazia pra gente, assim, de ser o seu amigo e de você brigar e de você conversar e de como a gente está conversando aqui. Como que você alcançou isso, Inês? Qual que é o caminho para alcançar essa intimidade com Deus? Eu acho isso muito importante. Olha, tudo começou numa metanoia. Uma metanoia? A pessoa que estava conduzindo a metanoia foi muito feliz. Falou muito da possibilidade de você saborear esse Deus na sua vida, na sua intimidade, no seu dia a dia. E foi nos dando condições dentro daquela metanoia de a gente experimentar. E Deus me deu a graça, né? Eu me senti assim, muito à vontade e senti mesmo o Senhor ali, sentado com a gente. Era uma metanoia diante do sacrário. E foi muito forte aquilo, né? Aí eu quis mais. Não tem aquilo que você experimenta uma coisa gostosa, você quer comer de novo? Né? Você conhece um rapaz, você se sente atraído, você quer ver ele de novo? Você quer saber mais dele? Não é? É assim. Será que eu estou enganada? Será que eu não estou? Nossa, ele me pareceu o cara. Peraí, cuidado, mas vamos lá, eu quero conhecer. Então foi assim na minha vida, sabe?
eu fui querendo saber mais, fui fazendo mais experiências de sacrário, busquei mais sobre o que era uma metanoia, e vocês já experimentaram isso. É incrível, gente. É incrível. É incrível, eu fico arrepiada. Vocês sabem o que é uma metanoia hoje, né? E se você se entrega, ela vai te transformando. Então, eu fui cada vez buscando mais, querendo conhecer mais. Eu tenho essa fome de Deus. Eu tenho fome de Deus. Então, eu busco muito, muito mesmo, até me emociona, porque é uma graça, você pede essa graça da intimidade, né? Você pede essa graça e Ele, como Pai, Ele te concede. E você tem que buscar conhecer cada vez mais, experimentar, alimentar dessa palavra, alimentar da Eucaristia e não perder o foco. Então, e o que acontece? A intimidade, você vai se sentindo tão bem, ele vai, como eu costumo dizer para vocês, Deus é escancarado. Já ouviram isso? Várias vezes. Deus é escancarado. E Ele é mesmo. Né? Por quê? É só Porque a a gente gente, tá inclusive, atento. permite. Porque tem que estar atento. Ele está aqui nesse momento, eu não tenho dúvida disso, né? Cheguei, falei com ele lá no sacrário, subi para cá e assim, vim por causa dele e por vocês. Então, essa intimidade, gente, é quando você busca o conhecimento, quando você busca estar perto, quando você, como nós humanos, né? Quando você sente necessidade de perguntar, né, como é que você está, e dar uma atenção. E com Jesus não é diferente. Eu estou fazendo o almoço, eu estou com o YouTube ligado, ouvindo mais uma palestra, ouvindo mais uma reflexão, porque eu tenho fome. Desculpa, eu sou uma insaciada, sabe? Uma insaciada com relação a Deus. Então, eu sempre acho que eu sei pouco, então eu quero mais. E isso que me conduz. E é uma coisa, é uma graça que realmente Ele me concede, e que vocês já comigo já experimentaram isso, que Ele se escancara, né? Sim. Que é o extraordinário que Ele me permite. Porque vocês sabem, eu consigo ouvir o Senhor muitas vezes falar, consigo ajudar as pessoas com coisas que a pessoa vira para mim e fala assim, mas como você sabe? Não, eu também não sabia. O Senhor está me falando nesse momento para eu te avisar, para eu te falar, né? E oxalá eu possa sempre estar a serviço do Senhor nesse sentido, porque eu sei que é um dom que Ele me deu, né? Nem sei se sou merecedora, mas faço de tudo para ser merecedora. Mas é muito forte. Realmente eu sinto, é muito forte. Principalmente quando Ele me usa, né? Dessas maneiras mais, como numa metanoia uma vez, Ele me usou tão profundamente de eu falar o que estava acontecendo com um dos meninos ali, que eu não sabia. E eu não sabia, vocês sabem que muitas vezes eu não sei quem é, né? Quando é na metanoia. Sim. Eu não sei para quem que é. Mas só acontece. Eu acredito até que Ele até me mostraria, mas eu acho que eu não tenho esse direito. O Senhor mandou eu falar, eu falo. Eu só acho, né? E o menino veio para mim e falou assim, numa metanoia do Crisma, ele falou, eu estava num desespero há mais de ano e você me deu a resposta. Eu falei, não, primeiro, eu não te dei resposta nenhuma. Não, mas você falou, tá. Eu falei, então, o Senhor mandou eu falar para você. Só foi um instrumento, né? Entendeu? E como esse caso, quantos e quantos e quantos casos, né? Até às vezes pessoas que me pedem para ir numa UTI, num hospital, eu chego lá, eu sinto, né? O Senhor realmente fala e aí eu falo, olha, é assim, assim, assim,
Você sabe disso? Isso aconteceu? A pessoa começa a chorar. Aconteceu e tá. Então vamos lá. Então vamos trabalhar isso agora. Nossa, Então, assim, é uma graça. sim. É um dom, é uma graça. E que eu quero estar sempre atenta e estar disponível, né? Porque é muito interessante. Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, você é a Inês? Sou. Me pediram para falar com você. Uma pessoa uma vez falou para mim, eu fiquei no sacrário chorando desesperada e me veio o nome Inês. Eu fui perguntar lá na secretaria se existe alguma Inês aqui, me falaram que é você e que você vem na missa de noite, então eu vim procurar quem é a Inês que vem na missa de noite. Aí eu penso assim, eu não tenho que ficar perguntando muito, né? Eu tenho só que obedecer, ouvir, peraí, deixa eu ver o que o Senhor quer agora, porque Ele mandou você falar comigo. Eu preciso perguntar para Ele o que é para eu falar para você. Só um minutinho que eu preciso. Peraí, deixa eu fazer uma comunicação. Vamos lá, muito uma forte ligação. isso, gente, A Inês muito tem um forte. número que ninguém tem. É gente, muito uma forte. ligação. Já cheguei a pensar se eu não deveria procurar até estudar mais, ou para poder me doar mais, para poder entender mais isso, né? Às vezes eu falo para ele certas coisas assim, eu falo, nossa amor, eu fico preocupada se eu não tenho que buscar mais ajuda, estudar mais, pessoas que possam me auxiliar, que eu possa auxiliar mais, entender mais. Eu tenho medo de não entender, entendeu? Os sinais ou o que Deus está querendo de mim. Eu fico muito preocupada com isso. É uma responsabilidade, Inês, você né? falhou. Eu pensei que você nem percebeu, Inês. Se ele falar isso pra mim. Eu tenho medo. Mas nunca aconteceu, nunca aconteceu. Não sei, vai ser lá depois, né? Depois ele sentar com ele assim, ó, num podcast, ele falar assim, então, né? Eu tem uma precisei, lista você de não espera fez, que não cumpriu aqui. Você não cumpriu. Isso me preocupa. Nossa, isso é muito incrível, né, Inês? É muito forte. É muito forte. Sim. É muito sério. Muito forte. Você já conversou com algum sacerdote sobre isso? Já tenho. Eu tenho sobre pessoas que me ajudam. Dom. Inclusive um franciscano que me ajudou demais, porque quando começou, quando criança, meu pai se preocupou e se alegrou. Uhum. Aí ele me levou para conversar com um frade franciscano, que inclusive fazia exorcismo na época, e uma série de coisas. Então ele me orientou muito, me ajudou muito. Então depois eu busquei ajuda de novo, outros me ajudaram, porque ele já tinha falecido. E tenho também mais um sacerdote que me ajuda muito nesse sentido. Né? Legal. Porque... Tem um amparo, né? Uma orientação, né? Porque... Sim, eu tenho preocupação de não estar dentro das expectativas do Senhor com relação à minha pessoa, né? Sim. Então eu fico... E em algum dado momento diante disso, você falou assim, cara, não sou esse instrumento, mas em algum momento isso te pesou de falar assim, não tô bem, não tô preparada para ter essa responsabilidade de passar uma mensagem, de salvar uma vida muitas vezes. Em algum momento você já passou por isso? Pesar não. O que é incrível, agora é um segredo que eu vou dividir. Olha só. O que é incrível é que nos dias que eu penso assim, hoje eu vou descansar. Fui para Monte Verde. Eu tive que atender 3 casos gravíssimos. Graças a Deus, o Enio, não sei se ele entende direito, entender assim, ele percebe, porque ele ouve depois o testemunho das pessoas, normalmente ele ouve, alguns não. Mas alguns que a gente tem amizade em conjunto, chegam para ele e falam, olha meu Deus, eu sou mulher, então ele ouve, né? Ele tem uns feedback que então daí ele até é bom para ele poder ter mais paciência com relação a certas coisas. Porque, por exemplo, Monte Verde, eu nem falei que estava lá, mas as pessoas estão acostumadas a me procurarem normalmente pelo WhatsApp, entendeu? Primeiro pelo WhatsApp, aí depois, posso te ligar? Pode, né? E essas pessoas, por exemplo, eram casos muito graves, que eu não podia deixar de atender, não podia deixar de responder,
não podia deixar de dar atenção. E se eu falasse que eu estava em Monte Verde, que eu estava viajando com meu marido, descansando, elas, lógico, tenho certeza, iam falar, não, Inês, quando você voltar para São Paulo, né? Então, eu já fiz essa besteira de estar viajando e falar assim, olha que eu estou viajando. E isso me pesou. Isso me incomodou bastante. Deu o efeito contrário, né? Em você. Isso me incomodou porque eu falei, não tô disponível, né, pra você. E aí isso me pesou horrores, eu pedi perdão pro Senhor, eu liguei pra pessoa, falei, não. O Enio saiu comprar água agora lá no mercado e ele vai olhar o mercado inteiro, dá tempo de eu conversar com você, entendeu? Então assim, existe isso, mas é incrível, basta a gente sair de viagem, que acontece. As coisas vão piorando, vão pipocando, mas as pessoas não sabem que eu estou viajando. Não dá para dizer assim, ficou desesperada de saber, não. Então, eu tento nem tanto lá, nem tanto cá, né? Porque já aconteceu da gente estar na praia, entendeu? A última vez que nós fomos para a praia, nós estávamos na praia. Praia, pé na areia. Lá em Natal, agora. Eu fui pra Natal. Que você foi. Aí ele só olhou pra mim, ele falou, é grave. Meu Deus. Aí eu já distancio, já vou pro outro lado. A gente tava num bar com os amigos, né, com a turma dele lá. E é bom que ele entende, né? É bom que ele entende. Né? Ele Essa entende, parceria, respeita, né? Ele respeita bastante. O seu momento. Então, assim, é duro isso, entendeu? E às vezes, na madrugada, já aconteceu na madrugada. Então, eu tenho que controlar porque eu tô cansada. Sim. Ou acordei assustada com a ligação. Você não deixa no silencioso o seu celular? Não. Você não tá sempre em alerta. Silencioso o celular... Só se eu entrei com ele na igreja, só que eu não entro com o celular na igreja, né? Mas às vezes, por algum motivo, eu entrei com ele na igreja, como no caso do meu irmão, quando ele estava ruim, né? Então eu andava, onde eu estivesse, eu estava com o celular. Porque minha sobrinha sabia que se precisasse de mim, você estaria era 24 horas. Então aí eu vinha com o celular para a missa, né? Que aconteceu que ele ia entrar para cirurgia e minha sobrinha ligou para mim ligou por vídeo, na hora. Entendeu? E eu fui pro sacrário mostrar meu irmão para Jesus, né? Então, ainda bem que eu estava com o celular naquela hora, né? Mas eu estava por causa disso, porque eu sabia que a qualquer momento meu irmão ia entrar para cirurgia e a gente estava aqui para ajudar nos casamentos. E eu ofereci aquilo como oração, né? O nosso trabalho aqui foi difícil, porque eu estava ligada, preocupada com meu irmão, mas, então assim, no silencioso não. Nossa, que incrível esse silêncio. Eu acho que eu não me permito, eu acho que eu não tenho esse direito, porque como eu digo para ele, me usa, né? São instrumentos. Bem aquela música do Frei Gilson que eu gosto demais, né? Vem sonhar em mim. Então, quando eu comungo, eu peço isso, vem sonhar em mim, vem falar em mim, vem me usar. Eu quero estar disponível, né? E quando eu não estiver disponível, chama a minha atenção. Isso eu peço muito para Maria. Maria, você soube ouvir o anjo. Quando eu não estiver fechando o ouvido, me alerta, me ajuda. Eu quero ouvir o que o Senhor precisa de mim, quero estar disponível. Entendeu? Então é meio louco, né? Forte, né? É muito. Eu falei que ia ser uma conversa enriquecedora, né? Eu falei, né, gente? Eu avisei no começo que ia ser uma conversa enriquecedora. Galera, então a gente vai fazer uma pequena pausa aqui e a gente vai estar colocando o restante dessa entrevista que a gente está fazendo aqui com a Inês, esse bate-papo, num próximo episódio. Fiquem ligadinhos aí que vai ter bastante coisa ainda para vocês assistirem, tá bom? Valeu, um beijo. Tchau, tchau.